Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Larissa Paz. E eu sou a Shirlane Alcolumbre e hoje o Ah, programa tá muito especial porque tá em dose dupla e com corações apaixonados. A gente tá aqui com um casal de vet muito especial, a doutora Flávia Lima e o doutor Humphrey Emer. Muito olha, bem-vindos! só coração hoje, gente! Gente, Ai, muito bem-vindos. É uma honra pra gente vocês estarem aqui participando hoje com a gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. E a gente vai começar falando um pouquinho, né, amiga? Sim, sim. E assim, ó, toda vez que a gente começa, a gente quer saber, a gente e o público, um pouquinho da história de vocês, quem é a Flávia, quem é o Humphrey, como vocês se conheceram, da veterinária, esse amor surgiu e vocês hoje estão juntos, a especialidade de vocês, mas contar um pouquinho também da história, de quem é cada um de vocês e como chegou nessa especialidade. Hoje aqui está em Belém do Pará, né, palestrando. Exatamente. Uma honra, a primeira vez que a gente está aqui. A cidade é linda, o povo é maravilhoso. Foi uma coisa que a Obrigada. gente comentou até ontem. É lógico que todo mundo vai viajar, né? Quer saber Uhum. como é que é a comida, como é que é o local. E o que mais impressionou a gente foi o povo. Sim. Incrível, nós fomos muito bem tratados e a gente está muito feliz aqui, com certeza. Ai, que bom. E agora conta um pouquinho da sua história pra gente, Flávia. Tá. Eu falo mais do que ele, então eu vou acabar. Não, é assim, ó, você é a Você vai se dama, você sentir à fala primeiro, mas vontade. depois... Acho que para chegar agora no ponto, falar quem é a Flávia, quem é o Humphrey, a gente vai no dia que a gente se conheceu. Certo. Em Certo. 2007, a gente se conheceu na faculdade de veterinária, no primeiro dia de aula, no primeiro período. Nossa. E aí, como ele conversou comigo no primeiro dia foi a coisa mais engraçada. Que assim, cheguei na sala de aula, né? Não conhecia ninguém. Primeiro período, eu tava desesperada, achei que eu ia tomar trote. Eis que Ah, entra o Humphrey na época, ele era um pequenininho, ele tinha aproximadamente cento e quantos quilos, meu bem? Um pouquinho mais, 150. Ele tinha sério? 150 quilos na Nossa, época. É. Era não dá. obesão, obeso. É. E aí, quando ele chegou, ele sentou atrás de mim. O que que você fez? Bom dia. Não. Ô, me dá uma folha. Nesse nível. Oi, me dá uma folha. Eu não conhecia ele, eu tirei uma folha e entreguei para ele. Depois que eu entreguei, você lembra o que você falou depois em seguida? Vou escrever com o dedo? Oxe. Vou escrever com o dedo? Me dá uma caneta. Devolve a folha. Foi à vontade, né? Falei, nossa, que grosso, entreguei a caneta. Resumindo, ficamos melhores amigos na época. E foi só isso. Não tivemos nada, não teve clima, não teve nada realmente, só ficamos bons amigos. Felizmente, eu precisei trancar o curso de veterinária, na época que eu estava lá no 7º período, alguma coisa assim, coisas de família. Fui para outra área, eu sou pedagoga também. Sou Olha. pedagoga, fui mais para a parte, né? Trabalhei como professora, como coordenadora pedagógica e fui mais para a área de pedagogia empresarial. Me investi nisso, fiz um MBA e abri 2 franquias no interior da Bahia, em Vitória da Conquista. Olha. E quando na época já tinha passado, né, a pandemia e tudo mais, eis que o meu antigo colega de faculdade, Hã. já era um ortopedista, já conhecido e tudo mais, foi convidado para fazer uma cirurgia ortopédica em Vitória da Conquista. Então, E 14 anos depois, em outro estado, foi que a gente voltou a se falar. Gente, que legal. Voltou a ter contato e aí sim a gente engatou um romance. E eu que sempre tive o sonho de terminar a veterinária, esse sonho nunca morreu. E ele botou maior força, não, esse é o seu sonho, volta, volta, volta. E aí depois corta para eu retornando para o Rio de Janeiro, batendo lá de novo na porta da faculdade onde a gente se conheceu para terminar a veterinária. Hoje eu também sou médica veterinária. Ai, que olha aí. legal. E a Quer dizer que tu foi franquia? buscar o teu amor lá em Vitória da Vendi, Conquista. Vendeu? vendi. É. Aí não foi mais pra E você? Não, comigo eu entrei na universidade já pensando na especialidade que eu queria seguir. Eu não tinha muitas opções, né? Então, na época, 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás, as especialidades não eram a realidade que é hoje. Muita coisa não era igual é hoje, né? A Sim. Isso gente é não tinha verdade. rede social, não tinha WhatsApp, não tinha bastante coisa dessa modernidade que tem. Então, eu tinha uma vontade, um sonho de viver de uma especialidade. E eu sempre, como eu já era instrumentador cirúrgico, antes da graduação eu já tinha feito instrumentação cirúrgica, eu tinha essa vontade de viver de ortopedia.
E eu sempre era muito apontado, porque não existe, você vai viver de ortopedia, você vai fazer Uhum. de tudo um pouco. E tinham 2 opções nacionais, ou você saía do país, ou você ia para São Paulo fazer a USP ou fazer a Anclevep. Então, na minha época, tinham alguns requisitos para isso. Você precisava ser cirurgião geral e prestar um concurso, prestar uma prova para entrar. Eu fiz as provas da USP e da Anclivepa e optei em ficar na Anclivepa de São Paulo, na Associação Anclivepa de São Paulo, porque eu já havia conhecido os coordenadores, que até então seriam meus professores, o professor Denis, a Ivana, depois eu Sim. conheci o Ibanes e eu fui aluno. Depois de aluno fui monitor, depois de monitor fui instrutor, depois de instrutor virei professor, depois de professor virei coordenador. Então eu fiz uma carreira em Sim. São Paulo mesmo morando no Rio, porque ali eu tinha um espelho de pessoas que viviam de ortopedia e não faziam mais a clínica médica geral, não Sim. faziam mais a cirurgia geral, não faziam nenhum tipo de coisa diferente da especialidade. Tô lá até hoje, já tem 10 anos. Olha 10 aí, anos lá. Exatamente, vivendo de ortopedia. isso é maravilhoso. Ou Muito seja, legal. você realizou o que você queria. Não, eu, No caso, graças a Deus, assim, tudo que eu quis fazer dentro da profissão, eu quero fazer ortopedia, eu fiz ortopedia, eu quero ir para São Paulo, vou para São Paulo, eu quero ir para fora. Eu não tenho nenhuma frustração, isso isso é para mim maravilhoso. não, Médicos não, não. veterinários ficarem atentos a isso, né? Que é É, importante o fazer. Sim. sim, eu tenho uma visão muito eu sou muito veterinário, eu tenho uma visão muito romantizada da profissão, assim, eu sou muito entusiasmo. Eu não ganho mal, eu não tenho problemas que vocês devem ouvir aqui todo episódio de a profissão tá ruim, a profissão tá assim, a profissão tá assada. Eu sinceramente eu não enxergo dessa forma em momento nenhum. Porque Maravilhoso. você fez o seu nome, né? É, Também tem essa é, grande O diferença, foco, né? né? Às O vezes o propósito. colega ele quer reclamar da situação dele, mas ele não faz nada para mudar, né? Ele Exatamente. mesmo não se valoriza, né? Isso Exatamente. é uma coisa que a gente sempre conversa aqui. E você, doutora, ele falou um pouquinho como ele foi parar na ortopedia, mas e você? Como foi que você escolheu a área da cirurgia? Em Casada com ele. Ele que te influenciou? Foi? acaba que dá uma influenciada, não tem como. Só que, bom, É. sempre durante o curso, tanto lá, né, no início, quando eu comecei a veterinária, eu sempre entendi que o centro cirúrgico seria o meu lugar. Fiquei um Sim. pouco em dúvida ali entre a anestesia ou a cirurgia e tudo mais, mas esse raio de pessoas, você imagina, eu sentada, não tem como. Eu tinha que estar ali na ação, estar em pé, né, tá fazendo. Então, eh, quando eu fui concluir minha faculdade, eu já tinha certeza da cirurgia e sou muito feliz no que eu faço. E óbvio, por conta do convívio com ele, você começa a ver que a ortopedia que o pessoal coloca, né, como uma área de tanta brutalidade, né, tem essa ideia, né, e quando Aham. você vai ver, não é força, é o jeito de fazer força. É o jeito. Exatamente. É, Né, e a mulherada Certo. agora tá vindo com muita força dentro da ortopedia, porque a gente tem aquele detalhe, é. né, a gente tem aquele né, aquele olhar mais feminino, Aquela né. delicadeza na hora Exato. de colocar o negócio, Exato, né. então já não tem isso. Inclusive fiquei impressionada que no último congresso de ortopedia lá no Rio de Janeiro, eu reparei que as empresas estão adaptando as furadeiras, as Pra serras mulher. pra são leves, Olha que leves, legal. super leves, são Olha, menores, pois exatamente porque agora as cirurgiãs já estão exigindo que os materiais sejam É, cada vez mais leves, mais fáceis de carregar, né, é, e tenham, enfim, mas essa facilidade, então a mulherada tá vindo com força. legal. A medicina veterinária aí, né, nessa tá parte de evoluindo. pequenos animais, ela é muito dominada pela mulher, assim, Pois é, ainda, mas né. ortopedia não É, era. eu não, ortopedia Ah, Ortopedia sempre agora foi tá uma área ficando. muito masculina. isso. É, E a neuro também, né? Hoje é, já tem bastante Hoje mulher já tem tem bastante, já tem bastante na mulher. neuro. bastante. Exato. E assim, quais os desafios, doutor, que você mais encontra na área de ortopedia veterinária? Assim, de casos clínicos, casuísticas, assim, que é mais desafiador? Depende muito da região, Sim. né? Lá no Rio de Janeiro eu sou professor de uma universidade e também dou aula em São Paulo na pós-graduação. Então a gente precisa regionalizar. Quando você vai um pouco mais para o interior, você tem muito trauma, muita fratura, muito trauma, cães maiores. Quando você vai mais para os grandes centros, você tem muitos cães menores. Então não tem tantas fraturas, nem tantos acidentes automobilísticos,
porque os cães são menores, então se eles forem atropelados, eles acabam não Resistindo. resistindo, né? Não evoluindo para o tratamento cirúrgico. E também depende muito do poder aquisitivo. Se for animais resgatados do serviço público, você também tem muito trauma. Se for animais de apartamento, né? Animais menores já de companhia mesmo, que a gente chama não mais de quintal, a gente tem bastante doenças articulares. Aí, independente do tamanho. Aí vai das raças, né? É muito regional. Cães pequenos, a Yorkshire, Malteses, Pinschers, condrodistróficos de uma maneira geral, Os Shih Tzu, Spitz também, Lhasas, né? os Spitz, Lhasas, os Spitz, eles têm muita incidência de luxações de patela e doenças de coluna. Cães um pouco maiores, American Bullies, Labradores, Golden Retrievers, tem muitas displasias coxofemorais e insuficiência do ligamento cruzado. Então, é muito clássico, né? Eu costumo dizer que a atualidade é o que sustenta o ortopedista, não tem jeito. Então, quem está na moda vai ter uma doença, se aquela raça foi predestinada, vai ter uma outra doença, e você vai direcionando o seu mercado em cima daquilo. Não falta. Isso é uma realidade, assim, não falta. Beleza. Mas você também faz a parte de clínica, né? Você é professor, da aula que você falou. Clínica cirúrgica, Isso. clínica ortopédica E e cirurgia, neurológica. tal. Pois é, mas assim, tem também seu atendimento particular em Tem, alguns nós locais? temos uma clínica particular e eu faço atendimento particular também em ortopedia e neurocirurgia. Eu Entendi. opero muito mais do que atendo, mas os meus pacientes, eles são triados, previamente atendidos, operados e depois acompanhados. Eu não Certo. faço a clínica geral, Não, já há sim, um sim, bom sim, tempo, isso mas é a clínica ortopédica e neurológica, sim. Eu dou muito treinamento para isso. clínico geral. Por quê? Inclusive, quando a gente se reencontrou, eu estava dando um treinamento numa faculdade lá em Vitória da Conquista, né? Depois Olha voltei a aí. operar outras vezes. Porque a gente hoje tem a consciência de que essas doenças no adulto, muitas delas já se expressam no filhote. E para nós especialistas, o clínico é de suma importância. O problema é que o clínico tem uma síndrome de patinho feio, né? Ele é A o gente já que falou isso aqui. ele é o coitado, ele é o que ganha mal, ele é o que ninguém gosta, e eu acho que isso tinha que mudar, porque Sim, todos os exames ortopédicos, eles começam no filhote. Hoje a gente já sim. tem cirurgias, assim, eu opero muito filhote. Eu opero muito filhote com 3 meses para fazer uma sinfisiodese pública, para diminuir os graus de artrose da displasia. Eu opero muita patela com 4, 5 meses, que o pós-operatório é menor e o osso já é uma esponjinha ali, mais flexível. E o que eu ainda escuto de clínicos mais antigos é espera crescer, que depois que crescer a gente resolve. Só que aí você desadaptou aquele paciente, ele já está adaptado com a deformidade e o pós-operatório dele vai ser muito pior. É igual operar uma criança. Você opera uma criança, a fisioterapia dela é o quintal. Você opera um idoso e realmente você vai precisar de um profissional para adaptar aquele paciente. O clínico, que tinha que ser menos. Acho que o clínico, de uma forma geral, tinha que fazer terapia, né? Ele tinha que se enxergar menos como um cara de baixa qualidade e entender realmente a qualidade que ele tem. Exatamente. E isso é uma coisa que eu bato muito na graduação, porque eu escuto muita gente que vai para o mercado do trabalho com uma autoestima totalmente destruída. Eu falo: "Gente, você já Isso. começou errado, tipo, Uhum. né, você acordou feio, não te entendi". Então, para mim, o segredo do sucesso é o clínico. Sem o clínico eu vou viver? Vou, mas eu vou viver com dificuldade. Se o clínico me ajudar, o paciente tem um pós-operatório muito melhor. Com Isso é uma certeza. realidade. Sim. Isso é maravilhoso que você falou, porque, tipo, é uma crença que limita muito eles, né? E doenças que poderiam ser evitadas a progredir na vida adulta, porque a gente escuta muito isso. Até mesmo que os tutores chegam na especialidade, não, vai esperar crescer, porque vai melhorar até completar um ano de Ah, idade. E sendo que, se eles indicarem no momento correto, a gente ouviu bastante isso com relação também a doenças cardíacas, né?
porque já tem bastante filhote que apresenta deformidade e muitas das vezes fica sem ser auscultado e vai evoluindo, evoluindo, e aí depois já chega num estágio que é mais difícil. Então eu acho que assim vai para ortopedia também, esse negócio de esperar crescer, espera fazer 1 ano, sendo que já É um pode ser crime, acompanhado pelo assim. especialista, né? Com Isso. certeza. Procurar logo um especialista, né? É um crime. E isso é uma falta muito grande dentro da graduação. Eu acho que dentro da graduação, se você for parar para pensar numa consulta pediátrica padrão, o cara olha para a cara do paciente, faz um vermífugo, uma vacina e é isso. Quando você realmente não transporta, você quer que o cachorro seja seu filho, vocês têm filhos. Quando o neném nasce, ele faz o teste do pezinho. Por que que o cachorro não pode fazer uma radiografia? Se ele tem Exatamente. uma raça predisponente, se ele tem uma predisposição racial a determinadas doenças, então, ou é desconhecimento, o que eu acho pouco provável, ou realmente eu acredito que seja um desinteresse em prol daquilo que você quer garantir. Se, eu quero garantir aqui um ticket médio. Você realmente está negligenciando aquele paciente durante o processo evolutivo. É uma opinião que a gente tem muito Sim, lá no Sudeste, assim, no Rio, São Paulo. Na nossa pós-graduação, a gente bate muito em filhote, 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 filhote. interessante. E Isso depois a aí. gente bate mais em idoso, porque aí vem o velho não presta, o velho não aguenta ser anestesiado, o velho vai morrer, o velho. E é É, não uma. querem fazer mais nada Não no querem fazer mais idoso. nada. Tem Isso muita também pra resistência. gente é de uma idiotice, assim, É, tipo, gente, se é minha mãe, se é minha avó, se é meu pai que torceu, rompeu o ligamento Eu vou cruzado, esperar? Não não vai, faz sentido. Você não acha vai. que vale a pena operar? E não é só na ortopedia, é catarata. Vale a pena operar? Pô, se o bicho viver mais 2 anos cego, você não quer que ele enxergue? Então, Sim. isso é as opções, e nem sempre é o proprietário querendo economizar, não, é o veterinário Puta, desconhecedor crenças ali daquela. limitantes. Exato. é. E você, minha flor, quais os seus principais desafios de cirurgiã? Os Con tutores acabam, né, por conta da internet, tem muita informação espalhada, né? Informação Eh, errada. Tem muita informação errada também espalhada. Então acabam pegando opiniões de professores de pessoas que não são médicos veterinários, mas têm 20, 30 mil seguidores, né, ou até mais, e acaba causando toda aquela desinformação e já É. chegam já no consultório já falando: "Ah, mas eu vi o blogueiro fulano de tal, ou a fulana", e na hora que você vê, tudo bem, mas qual é a formação da pessoa, né? Aí a pessoa é só realmente um influencer, um social media, ou então ainda tem a formação de outra área, sabe? Sim. Nada a ver com a veterinária. Então acaba tendo informações erradas, né? Essas fake news, sei lá. É, E o tutor, ele já entra no consultório com essa resistência. Então, na hora que você precisa explicar o protocolo vacinal correto, o que precisa ser feito, os exames, quais são as consequências de não fazer. Mas eu vi que na internet que não tem isso. Então, você voltar num tempo importante, né? Porque tem outro paciente, às vezes, te sim, esperando do lado de fora, e você tem que ficar ali realmente dando uma aula. Não, não é nem só dando uma aula, porque a gente realmente precisa explicar, mas num papel de convencer esse tutor, não apenas dar uma informação, mas você fica ali tentando convencer o óbvio, que você tem a exata formação para passar esse tipo de informação, né. Sim, sim, isso é complicado mesmo, É, né? E às vezes até alguns colegas atrapalham nessa hora, né? Que às vezes não é nem só pessoas que não são da área, pessoas da área que pois é, passam uma informação meio errada, não se atualizam às vezes, pois né? é, ainda tem essa. Mas isso durante um tempo, sei lá, cara, tipo, eu sou muito entusiasmado, porque Adoro. eu acho que isso você resolve. Sim. Antigamente você tinha problema com anestesia. Então, Sim. o cirurgião anestesiava e operava. Aí depois foi se aceitando O o anestesista no bloco. anestesista. Depois o ortopedista tinha um problema com o imaginologista. Então, hoje, as pessoas que fazem radiografias para mim são meus Sim. amigos mesmo. Tive no outro podcast com a menina que faz a imagem para mim. Olha Mas que por legal. quê? Eu sentei com ela e falei, meu anjo, eu quero assim. Eu fui ensinar. Sim, Então, você marca um café com o seu imaginologista e diz para ele o que você quer. Ele não consegue adivinhar.
Então, se você tem problema com o colega, castração. Pronto. Para o ortopedista é extremamente prejudicial que você castre um gato no gatil com 1 mês, Sim. E é com 2 meses. desnecessário, né? Total. Por quê? Porque ele vai ter queda hormonal, ele vai ter dificuldade no fechamento vai ter o fechamento tardio das suas linhas de crescimento, ele vai desenvolver doenças como necrose séptica de cabeça do fêmur, displasia epifisária, ele vai ter uma série de doenças, porque você castrou novinho com medo dele ter um controle populacional. Aí vem o colega, fala: "Putz, então não castra?" Cara, espera aí, você quer discutir? Não é, ninguém quer discutir. Tô te dizendo que você pode esperar 6 meses, 1 ano para fazer, você não precisa fazer intraútero, É. Sim. entendeu? Então, eu acho que falta muito comunicação, mas isso é clichê. "Ah, ninguém se comunica". Eu acho que gera uma competição, de quem quer ter razão em cima daquilo ali, quando na real ninguém tem razão, De são nada. estudos, tá tudo ali. Então, quando você fala assim: "O colega te atrapalha", às vezes o colega quer chamar a tua atenção, por incrível que pareça. Às vezes o cara não sabe seu nome, às vezes o cara tem preconceito por quem você é, às vezes o cara tem preconceito, de repente, porque vocês são concorrentes ou vizinho e nunca trocaram a ideia. Então eu sou super a favor desse constrangimento positivo. "Tudo bem? Tudo bem. O que que você quer? Uhum. Vamos resolver". E funciona, tá? Funciona assim. Funciona. Comigo sempre Tu traz até as funcionou pessoas assim. pro teu lado, né? Com certeza. Ou afasta de vez. Que também que Mas vai também acabar resultando em aproximar É, alguém que mas vai queira resolver o esse teu tipo. problema de qualquer jeito, mas que a gente vai vai mais te resolver. atrapalhar. Pronto, se se afastar de Resolve. vez, é. Sou a favor da resolução. Como é que resolve? Eu falo: Mas "Tá, tá você tá certo. falando muito, como é que resolve?" "Ah, resolve assim". Não resolve. E hoje, quais são as cirurgias mais complexas que vocês atuam? Eu estava escutando você falar ainda agora aqui da questão da displasia, né? Você também faz as cirurgias gerais Eu e acabo ficando mais nas gerais. Eu sou aluna da pós-graduação da Anclevep de São Paulo. Tô no primeiro ano da pós ainda, então tô ganhando Ortopedista. confiança para também ser ortopedista ortopedista e também. neurocirurgiã. Olha Mas como ainda aí. tô no primeiro ano, eu ainda acabo ficando um pouco mais insegura, né? Enfim, lógico, umas fraturas Bom você simples ter eu um já mentor, né? Já Exato. faz. Exatamente. Casos mais simples Pode ser acaba. estagiária. Exato. Casos mais simples eu tô Já começando a me manda, né? aventurar. Mas joelho, coluna, que acaba sendo a Sim. rotina do Humphrey, acaba. Coluna é a mais complexa hoje? Não, Não? não. Hoje tu considera um procedimento, pela tua rotina, ok, simples, sem grandes dificuldades. Eu acho. Operar a coluna, por incrível que pareça, não é um desafio, assim, tipo, operar. Não, de grandes dificuldades, eu não diria que exista uma cirurgia dificultosa. Existe um paciente problemático. Sim, Que o paciente, ele é o combo, ele é o paciente que o trauma é agudo ou o trauma é crônico? Se o trauma é agudo, você tem ainda Sim. tudo muito simples para resolver ali, você fica técnico, você não tem a ação dos tecidos em cicatrização para te atrapalhar. Se o paciente é crônico, ele já se torna um paciente um pouco anatomicamente modificado. Aí a gente extrapola para o dono. O dono é um problema, mas é o dono que paga, que toma conta do pré e do pós-operatório. Então, o seu responsável legal. Agora tá na moda falar tutor, né? Tutor, Isso. sei lá, eu não curto muito Ele tutor. odeia o nome Não, doutor. mas agora, Odiar é muito agora forte, mas voltou a o ser deixa eu te responsável. falar, a gente foi. responsável legal. Isso, a gente foi no congresso, né? Aí já É, estão tentando tirar a palavra Toda hora tutor muda, e é né? Antes era responsável legal. Isso aí. dono, agora é É. tutor, agora é. é porque tutor dá a impressão daquela criança órfã que deixou uma herança e alguém vai. E alguém Eu vai nunca tinha tomar. ligado a isso. Ele sempre falou. Nem eu. Não, tutor Ele sempre é, falou. tutor é a criança órfã que tem uma herança e alguém fica responsável por aquela tutela, né? Então, sei lá, Sim, eu acho isso agressivo. É o responsável legal. Então, aquele responsável, ele precisa cooperar. sim. Isso é difícil, às vezes, Em né? cirurgia ortopédica em pós-operatório, É o precisa pós muito que dessa pega. cooperação, né? Uhum. E às vezes os tutores não levam muito a Aí eu sério. morro de medo meus cachorros passar por cirurgia ortopédica. É só por causa do pós. Ai, meu Deus do céu. Mas não é mais um pós tão restrito É, igual era, não. Hoje a gente deixa o é paciente bem à verdade, porque uns vontade. pacientes meus fizeram
Tipo, no terceiro dia estava super de boa, É, e a gente liberando não. espaço, porque antes colocava muita coisa, né. Aí é até bom você falar para Era casa e para o falta pessoal que de pode conhecimento. A exatamente. gente, assim, modéstia à parte, a nossa pós-graduação em São Paulo revolucionou muito o Uhum. tratamento ortopédico, muito. São mais de 20 anos, assim, ali Sim, batendo na mesma tecla, acertando e errando, indo para fora e voltando, indo para fora e voltando. Então hoje, um pós-operatório ortopédico, ele tem ali ele é dividido em algumas etapas, né, então os primeiros 15 dias para remoção do ponto e não ter uma decência, depois é um acompanhamento mensal do calo ósseo radiográfico, então você não tem mais é lógico que você vai ter um cachorro maior, um cachorro menor, um cachorro que tinha que ser pequeno sim, e é obeso, um cachorro que é pequeno e é muito gordo, então, você tem as suas intercorrências, mas não são mais a gente conseguiu na Anclivepa de São Paulo meio que padronizar. Criar uma ciência exata em cima do tratamento da maioria das moléstias ortopédicas. Então, é lógico que toda regra tem sua exceção, não dá para tratar tudo da mesma forma, mas sim, você sim, consegue padronizar. sim, Então, as fraturas de traço simples são tratadas dessa forma no Pinscher e no Rottweiler. sim. Entendeu? Então, a maioria das doenças a gente conseguiu padronizar. E se você for parar para pensar, o Fernando Ibanez ensinou o Denis e a Ivana a operar, que me ensinaram a operar, que eu ensinei todo mundo a operar. Então, se você pegar do cara mais inexperiente ao cara mais experiente, tem uma discrepância no tempo, tem uma discrepância talvez no material, mas a técnica é igual. Então, o cara Exatamente. que. Eu costumo dizer que um aluno meu opera igual a um cara que me ensinou. Isso é um passo a passo, né, e isso é muito gratificante, até Que para ela maravilhoso. que tá lá sendo nossa aluna e ela vê que é padronizado. Coisa que eu acho que tinha que Sim, acontecer com mais eficácia, né. exatamente. Então, a gente vai entrar agora, né, aqui em Belém, como a gente comentou antes, te falei que aqui é a casuística muito grande de Golden, né? É a paixão dos belenenses Goldens, tem grupo de Golden, Ah, mas é um bicho né? Maravilhoso. formidável, Ele é né. lindo. Ele é lindo. Eu acho que todo mundo tem vontade de ter um Golden, né? Eu vou dar um dia um Golden pro meu esposo, que ele quer também. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa raça. Quais os cuidados preventivos o tutor precisa ter com essa raça também, com relação à displasia? É, porque a Das dicas, displasia é né? alvo, Sim, né. sim, Então vamos começar a entender o seguinte, quando você vai comprar sim. um cão de grande porte, Uhum, aí vocês estão totalmente as 3 estão totalmente autorizadas a me interromper. Primeiro você precisa entender que esse cachorro vive 15 anos e certo. faz 1 quilo de fezes. Você pode ou você quer? Você não vai botar esse cachorro dentro de um apartamento igual o meu, que tem um gato. Sim, Ele vai ter ali problemas de crescimento. Esse cão, ele vai ser castrado depois da maturidade sexual, pelo menos depois de 6 meses. sim, Então, o que que a gente consegue entender? É um cão predisponente a determinadas doenças ortopédicas. Todo mundo aponta para displasia. Também. Mas vamos levar esse cachorrinho no clínico para fazer as vacinas. Com 2 meses de idade, ele já consegue fazer um raio-x do quadril e entender se aquele quadril dele tem lacidão. O que que é displasia coxofemoral? Durante muitos anos se entendeu que a displasia coxofemoral era a artrose do quadril, era aquele quadril feio, sim, que é um quadril com acetábulo raso, com a cabeça feia, com colo espesso. Hoje já é muito claro para gente que a displasia coxofemoral é uma doença genética, que tem um gene específico, que é responsável pela frouxidão ou pela lacidão dos tecidos adjacentes ao quadril. Então, os tecidos estabilizadores do quadril são frouxos. E essa frouxidão gera um impacto constante da articulação, gerando ali microlesões e microcicatrizações, que vai evoluir artrite e artrose, que dá aquele sinal feio que você conhece. Então, com 2 meses de idade, você faz um raio-x do quadril de um Golden e você já mede a distância entre o acetábulo e a cabeça do fêmur, e ali vai te dar um resultado.
E esse resultado vai te dizer se aquele paciente tem frouxidão daquele quadril. Com 3 a 4 meses, você já consegue operar esse paciente. Olha só. Boa. Você consegue Cedinho, né? cedo e é a rotina. A gente consegue fazer. A gente fez agora do professor Denis, inclusive, ele teve a brilhante ideia do pai dele, né? Um irmão nosso, o seu Clóvis, um beijo, Clóvis, de comprar um Golden na feira de Santos. E a gente não pode, gente. É. Idoso, você tem que. Não pode Você deixar tem, sozinho, não pode deixar sozinho, não, passear não pode. sozinho. Você pode deixar sozinho, você não pode brigar. É, Você você tem que pode. abraçar. E o Golden entrou lá rebolando já. Eu falei, gente, radiografa esse bicho. A gente radiografa o bicho e a gente já operou o Golden. Então, com Boa. 3 meses de idade, você consegue fazer a sinfisiodese púbica juvenil, que você queima ali, você destrói a linha de crescimento do púbis, favorecendo a cobertura dorsal, diminuindo ali o grau de artrose que esse paciente vai ter. Ah, mas o meu cachorro passou de 3 meses. Então, de 3 meses ali. Aí algumas literaturas falam 7, outras falam 12, enfim, mas acima de 4 meses, entre 4 e 7 meses, você já consegue fazer uma outra cirurgia, que é a osteotomia dupla ou tripla da pelve, também para aumentar a cobertura daquele acetábulo. E realmente, depois de 10 meses, que o paciente já está na fase final do seu crescimento ou já terminou de crescer Sim. depois de 1 ano, não tem o que fazer. Aí você vai decidir se você quer controlar o sintoma através de uma denervação. Você abre e faz a destruição dos nervos da cápsula articular anterior, né, cranial, denervação da cápsula articular, que esse paciente vai ficar clinicamente bem, mas a artrose vai evoluir, porque ele não vai sentir dor na cápsula articular, ou se você parte para a prótese de quadril, que é a artroplastia total, que é a substituição total do acetábulo e da cabeça do fêmur, que também é uma Sim. realidade, salvo os seus limitadores, né? Que é o valor, o tempo, o custo, o cirurgião treinado, o preço da prótese, o pós-operatório. Aí a gente fica 2 dias discutindo sobre o que é a prótese. Mas vamos chutar alto aqui. Quanto custa uma prótese nacional da pode falar nome de empresa não, né? Tipo, Pode, pode. não, que ninguém tá pagando a gente aqui. Nós temos 2 boas próteses nacionais, né? Uma do Rio de Janeiro, de um grande amigo meu, que foi até estagiário dele, o professor Vanderlei, e a outra de São Paulo, de uma grande empresa aí que também me deu muita oportunidade no início, que era a Calmed. Uma prótese, valor de custo, custa R$ 7.000. Sim. Um cirurgião certificado, ou pela Profix, ou pela Engimplan, ou fora do Brasil, pela Biometrics, ele vai te cobrar em torno de 7 a 10 mil reais. O anestesista vai te cobrar mais R$ 1.000 para fazer essa cirurgia, então é uma cirurgia que começa em 20 mil reais. Sim. Se o cara quiser muito fazer, ele te cobra um pouco mais barato para ele treinar, mas esses são os valores aproximados. Sim. É um pós-operatório que depende de uma osteointegração, aquela prótese precisa fazer parte do paciente, e suas intercorrências podem ir desde uma fratura no fêmur, uma soltura séptica, até uma amputação. Acho. Com 2 meses você consegue diminuir esse problema na Sim. clínica médica, né? Professor André Lacerda, que teve aqui também, que é um querido por mim, ele tá colocando uma prótese chinesa Sim. muito bem feita da Bluesal. Inclusive, a gente estava conversando O ontem e Golden? hoje, uma prótese de quadril que ela é muito diferente e é outra prótese Entendi. da Bluesal, que ela copia muito, se inspira, né, que copiar é uma palavra forte, se É. inspira muito nos modelos suíços da Kion. O André formidavelmente trouxe para o Brasil e está colocando lá na Universidade Estadual, Sim. na UENF. E o que a gente tem, mas ainda é caro. É Sim. caro, né?
É cara. Ela aí já é paga em dólar. Se eu não me engano, são $2.000, já R$ 10.000. Sim. Então, um raio-x com 2 meses de idade, você consegue fazer uma sinficidese a menos de R$ 2.000. Então, você já resolve bastante coisa. Resolve, não paga nem Ajuda, dez né? por cento. Sim. Ajuda bastante coisa. Não paga nem E é 10%. bonitinho o cachorrinho estabanadinho, né? Ele é bonitinho. Só que E esse cachorrinho que você fez a cirurgia, que foi comprado na feira, como é que ele tá? tá Tá bem, tá bem, né? bem. Na real, Se quem tivesse fez, tido quem, bem antes, quem, que te dava pra mostrar o Pois antes e é. depois. assim, não faltou ortopedista para fazer essa Sim, pois é, cirurgia, pois né? é. Tipo, todo mundo. Vai Tinha pra São 7 Paulo inteira ortopedistas dentro da mobilizada. sala por causa de uma cirurgia de 20 minutos. É. Gente, é o cachorro Por mais causa de um assistido. passeio de um É. idoso. De um casal. Não chama ele de velho, não, que ele vai dar na minha cara quando Ai, chegar meu lá em São Deus, Paulo. desculpa, retiro o idoso, É, então, de um jovem senhor. foi, mas acontece, acontece. Casal, filho É. criado, vou passear Me apaixonei pelo cachorrinho, levou. tô levando. A gente quando viu, falou, Por quê, meu Deus? o que que você fez? Essa foi boa. Mas foi muito esclarecedor a questão aí dos Goldens, né? Foi bem O esclarecedor. Até problema do Golden também, que eu acho, assim, já é Uhum. em outra fase. A Flávia já pode dizer mais do que eu. O cara casa, vai embora, deixa o Golden com um casal de pai, Hum, de pais. isso é uma complicação. Já peguei umas coisas assim. Aí, os senhores têm um cão que eles não quiseram, não escolheram, mas o filho casou, deixou o cachorro com os velhos. Aí esse cachorro ele vai ter problema de adaptação, esse cachorro vai ter problema de saudade, ansiedade de separação, e esse cachorro vai começar a ter problemas endócrinos, que ele vai engordar, ele não vai passear. Então, realmente, gente, volta lá pro início. Você quer ou você pode? Entendeu? Tipo, você precisa ter um cão desse? Esse cachorro vive 15 anos. A gente já relatou sobre isso, essa questão da importância da consciência de você adquirir um animal, né? Verificar para que você quer ter um animal. Suprir uma questão emocional, ou só por uma moda, ou realmente você quer. Vai fazer parte do orçamento familiar. Essa conscientização, ela tem que ser cada vez mais explanada, né? É interessante. Eu acho que tudo aquilo que você depende de uma Uhum. conscientização, eu acho que demora muito tempo. Eu acho que já Demora. tem que começar a ter algum tipo de punição do poder público, né? Tá na Sim. moda agora você cafetizar cães e gatos para entrar na política. Então, Como? eu acho que tá na moda Indenizarem os agora vocês animais pra Ah, explorarem. tá, Se tá, 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 promover. tá, É, tá, aqui em tá. Belém a gente Entendi. tem muito Aqui tem É. muito. Lá no É, Rio tem. tem muita Muito. proteção Entendi animal agora. É. e muito vereadores, né? Muitos candidatos querendo defender os animais. Então, você quer defender? Cria uma lei. Uhum. Então, não é a sua função? Você cria uma lei de microchipagem obrigatória, de abandono responsável, de maus Sim. tratos. Aí eu vou passar a te respeitar. Agora, você quer ter cachorro? Você quer Uhum. defender cachorro para ganhar a eleição, cara? Você não vai ganhar o meu voto, assim, né? Tipo, eu Sim, acho sim. que a pegada não é a conscientização, porque a gente faz muita coisa num momento de entusiasmo. Sim. A gente compra um carro sem poder pagar, o proprietário faz cagada. A gente, o ser humano faz cagada. Então, mas ele precisa pagar pela cagada que ele fez. A Sim. consciência, quando você vê, você já fez. Isso. Então, como é que você vai arcar com aquilo ali? Eu acho que essa é a forma, né, de gerar algum tipo de compreensão. Muito bom. E na clínica de vocês, você faz a cirurgia geral e ortopédica, É. né? por- E é comum chegar lá animais que você tem que refazer cirurgia por conta de cirurgiões. Que assim, a gente sabe que hoje o veterinário tem muita gente assim que não é cirurgião, mas que faz algumas cirurgias Sim. e obviamente não tem as técnicas necessárias para isso. Uhum. É comum chegar coisas lá que vocês tenham que refazer por conta Revisão. de erros de colegas em cirurgias? Acontece bastante revisão cirúrgica, né? O que acontece? Dentro da medicina veterinária não é proibido. O colega, uma vez formado como médico veterinário, ele está habilitado para poder fazer essas cirurgias. Então, não é um problema, né? Só que, hoje em dia, né,
e cada vez mais demanda que esse profissional esteja preparado, se sinta Sim, capacitado sim. para isso. Por quê? Nas universidades, na graduação, cada vez menos se pode colocar o uso de peças anatômicas e animais vivos, então, menos ainda. Então, apesar de você poder estar habilitado, as universidades não te preparam o suficiente para as intercorrências. Sim. Então, exatamente, eles te preparam para o mundo perfeito. Aquela castração que você não vai perder um coto, É. aquela ortopédica que você não vai pegar uma poplita que vai sangrar no teto. Então, para esses momentos, né, a graduação ela já Te ajudam. já te coloca no mundo, olha, o mundo ideal é esse. Agora, realmente, as pós-graduações com os seus módulos práticos, ensinando ali, às vezes até um posicionamento na mesa, né, que é o que a gente chama de pulo no gato, um instrumental mais adequado, ele realmente faz toda a diferença. Sem falar que ainda existe muito espaço para charlatanismo, né? É. Pessoas que nem graduado em medicina veterinária são. A gente São, encontra isso, acho que vocês devem encontrar aqui também, né? No Rio de Janeiro, Hum, a gente encontra matando um isto. monte de animal, tadinho, Pois é. sofrendo vida É. A louca. gente encontra pessoas que são acadêmicos e estão performando cirurgias Jesus. sem o apoio nenhum de um médico veterinário Eu, hein? dentro dos centros cirúrgicos e a gente ainda encontra colegas fazendo É uma tristeza, procedimentos né, a gente ainda muito passar É por isso. triste, ó. triste, ainda mais com toda a informação que a E gente triste tem, ainda né? é saber que aquele animal passa por tudo isso, É, assim, ai, é, dá uma fadiga. Fazem é. cirurgias dentro do consultório, Ai, sem apoio nenhum, enfim. nossa. Então, acontece de já baterem na porta lá da clínica falando, doutor, acabou de sair da cirurgia dali e vim trazer direto para cá, porque eles não sabem o que fazer. O colega só fechou e mandou, tira daqui. Tira daqui que eu não sei o que fazer a partir desse ponto. Leva, que Só sei fazer até esse agora eu não ponto. sei A mais o que partir vai daí, acontecer. Mas é um nicho, né? É um nicho. A gente, na universidade, a gente ainda atende muito o cliente. Mas no atendimento volante, geralmente a gente trabalha para outro colega. Então a gente faz muita revisão, assim. Às vezes não é nem culpa do caboclo, né? Às vezes, mas é um nicho. é. Gostei, culpa do Principalmente, caboclo. principalmente lá em São Paulo, o pessoal trabalha para outros ortopedistas. Então tem Sim. uma cirurgia que o cara não faz, ou tem uma cirurgia que teve uma intercorrência, ele acaba sendo chamado para corrigir aquilo ali, até mesmo para evitar um processo. Exatamente. Foi um nicho, inclusive, que ele abraça muito, né? Eu, por exemplo, ainda tenho contato direto com o tutor, né? Ou com o responsável, enfim. Ele leva o animal e eu tenho esse contato direto com o responsável. O Humphrey, ele já é chamado muito pelos próprios veterinários. Então ele não Olha, tem contato com o tutor. O exatamente. responsável. Livra ele, né, na maioria dos casos, desse contato Nossa. direto com o tutor. Então, esse veterinário, ele chama o Humphrey, ó, fiz, não ficou tão bom, preciso fazer de novo, Me a ajuda. placa quebrou, soltou, não sei o que fazer, achei que tinha feito Ah. certo, então até fiz certo, mas tive um problema, vai ter que Ou operar de seja, novo. ele é o staff. É, Do, e do, do, ele, do. e ele se encontrou Ele é o bem nesse staff. nicho. Isso é muito legal. Staff aí. Muito, muito bacana. Eu perguntei, né, dos Goldens, e agora eu vou perguntar de uma raça queridinha, que é uma das que eu mais atendo na parte de dermatologia aqui em Belém, são os Spitz, né? Então, Es- vários pacientes meus já fizeram cirurgia. Spitz Então, eu costumo brincar que ele tem 3 problemas. sim. O dono. Pai. A alma e o corpo, sacanagem. O dono, o crescimento e a beleza, né? Sim. Por que o dono? O dono geralmente ele olha. Vamos começar pela beleza. É um cachorrinho bonitinho. Lindo. Vai. Ah, Ele é Ele é bem bonitinho. lindinho, vai. Por ele ser bonitinho, ele vira presente. boa. Ele vira presente para a namorada, que você não sabe se vai morrer com você. E ele vira presente para uma criança que não tem responsabilidade com nada. Se ele vira presente para uma criança, a criança quer ficar com ele no colo, ele cai do colo, quebra o rádio, quebra a tíbia, quebra o cotovelo. Aí ele arrumou um problema. Se ele vira presente para a namorada e a namorada te larga, alguém vai ficar com aquele paciente, alguém vai ter ciúme daquele cachorro. Então, às Sim. vezes, ele é vítima de agressão. Ai, Ai, que Já covardia. aconteceu Oh. de namorado atual
agredir o cão por ter sido presente do namorado Essa anterior. história eu ainda não tinha escutado. Já. Ai, meu É, eu coração. imagino que Com isso seja, porque fazem com as frequência. crianças. Com É. Tu frequência. imagina se não vão fazer com o cachorro. Com frequência. E o crescimento? Porque o Spitz, ele tem um ossinho menor, esse ossinho menor, quando ele quebra, ele tem um processo de consolidação diferente, já é um animal considerado toy. Se ele for operado, ele precisa ser removido aquele implante, então ele tem uma condução diferente no trauma. Se ele não tiver um trauma, eles tendem a ter alguns, né, na sua, não diria maioria, mas boa parte desses pacientes tendem a ter uma doença que a gente chama de luxação de patela. Aqui em Belém é Sim. 90%. É tudo mesmo canil. Quando eles têm. Na hora, Tudo bem. na hora que ela falou a raça, eu falei, Ei, aquela patelinha. quando ele falou assim, 3 problemas, eu achava que ele ia falar a traqueia, a pele e a luxação de patela. Eu falei, é o canil daqui de Belém, com certeza. Tô rindo, né? A traqueia e a pele eu deixo para os seus especialistas, É, gente. tá Não bom. me Mas incomodem. é o combo É o completo. combo. É a É o que alopecia sustenta X, você. colapso Daí, de da traqueia beleza e a do luxação. É, a patela, ela vem através de um desvio angular no fêmur ou na tíbia, ou de uma má inserção do músculo quadríceps. Conclusão, a patela sai do lugar. Sim. Na real, a patela não sai do lugar, ela tá no lugar que ela deveria estar. O osso que ele é torcido, né? Ou angulado. E essa correção pode ser feita com 4 meses, 6 meses ou na fase E adulta. sempre é correção cirúrgica. Ou depende do grau. Se o grau for. Se o grau for 1, muito provavelmente ele vai ser subdiagnosticado ou ele vai ser assintomático. Do grau 2 ao grau 4, dependendo da idade, você opera logo ele novo para ele não evoluir. Então, se você tem um cão de 2, 3 meses, 2 meses nem tanto, mas de 3 a 5 meses, com luxação grau 2, provavelmente ele vai continuar crescendo, aquele desvio vai continuar aumentando, vai evoluir para o grau 3. Então, a gente opera logo o pequeno, porque a fisioterapia dele é o quintal. Sim. Ótimo. Se não operar, ele vai desenvolver uma artrite e tem grande probabilidade de romper o ligamento cruzado e ter que operar tanto o ligamento cruzado quanto a patela. Então ele vai ter Aconteceu duas isso com a minha paciente. Então ele vai ter 2 patologias ao invés de uma. É o clínico. A gente tinha que fazer um congresso pro clínico e chamar os Sim. especialistas Tem que falar pra. com o presidente da Clivep. É, Adora, não, adora é uma é só um música sua. bate-papo aqui rapidinho com os É. A gente clínicos. pode pensar nisso, sabia? Fazer um bate-papo É. muito legal para clínico. Para Em fazer outro um alerta momento, para trazer algumas coisas você. assim que a gente acha que são Eu básicas, acho, né? eu realmente eu bato na tecla mesmo do especialista virar para o clínico e falar: "Você me ajuda aqui", Sim. entendeu? Porque na medicina existe a residência em clínica médica, clínico geral. Sim. Então um bom clínico, eu falo isso para todo mundo, ser clínico é muito difícil. É difícil. Um bom clínico, cara, ele resolve os problemas do mundo. Um bom Sim. clínico, existem procedimentos médicos e procedimentos especializados. Eu nunca vou esperar de você que você saiba fazer uma prótese, uma TPLO, por exemplo. Sim. Mas eu espero de você realmente que você consiga fazer um diagnóstico. Sim. Eu nunca vou esperar de você que você faça uma anestesia total intravenosa, uma ativa ou uma anestesia inalatória, mas eu espero até do dermatologista que ele saiba fazer uma intubação. Então, os procedimentos estão sendo empurrados para os especialistas, mas são procedimentos médicos e não Isso foi uma especializados. coisa que a gente conversou aqui também, né? Que os especialistas, eles são muito necessários, mas tem 2 problemas. O clínico quer empurrar tudo pro especialista, Outras vezes quando chega né? também já tá Ou muito nunca evoluído. quer mandar pro especialista. Como é? Uhum. E a gente sempre bate na tecla aqui que o clínico ele tem que saber o seu limite, mas ele tem que ter alguma coisa de diagnóstico, porque senão ele não faz nada. É o que a gente fala do Ele No faz meu mestrado em vacina, diagnóstico. ele faz Pois vacina é. e evita tudo. Aí não ausculta o animal, aí na consulta pediátrica, como ele falou, só prescreve um vermífugo e só, não pede mais Espera nada. crescer. É o que a gente fala, fazer o É. básico bem feito, né? Isso, É. Fazer o isso. básico E bem feito, mas funciona. e funciona. Exato. E aquilo está muito relacionado ao veterinário, assim que ele se forma, ele entra no mercado de trabalho
esse É. pensamento de como entra como clínico geral, né? É como se ele tivesse abaixo dos outros, e isso não tem nada a ver. São Não, ele áreas áreas diferentes e diferentes. todo mundo depende de todo mundo, E né? vocês, muitas vezes dependem do clínico, Com né, certeza. porque geralmente o animal já vai para vocês quando ele já passou por um clínico, não é o tutor que toma a Vou iniciativa. te falar, Hum. foi algo que eu aprendi na pedagogia. Ah, Quando você chega numa coordenação pedagógica, enfim, em todos os lugares que eu trabalhei, sempre falavam, não, pelo menos uma turma você tem que ter para você nunca esquecer o que que é um professor, o que que um professor passa dentro de uma sala de aula. Eu acho que seria muito legal, né? Se a gente sabe que não é realidade, enfim, mas se os médicos veterinários entendessem sempre a importância da clínica, né? Sim. Voltar, se tivesse uma manhãzinha separada para fazer uma clínica ou um dia separado para clínica. Eu, pelo menos, tento fazer assim, né? Eu já separei a minha segunda-feira, é clínica. Mesmo tendo a minha agenda para cirurgia, para tudo, eu falei, olha, ou depois dos meus atendimentos, ou, enfim, marco os outros dias da semana, porque tem o meu dia que eu pretendo fazer clínica e não sair da clínica, ter um dia para nunca esquecer o que que é aquele atendimento, É. né? Aquele passo a passo, aquele básico bem feito. Você pega aquele tutor que chega contando a história da vida e não fala nada do animal, para a gente sempre sentir um pouquinho na pele o que é que os colegas passam, né? Isso é É importante. muito É. bom você Pegar a viver mão também, né? É. Olhar. Exato. É muito bom você viver do óbvio, do que você gosta, do que você é bom, né? Do que já é a sua especialidade. Mas aquela frase do a clínica é soberana é uma verdade. Verdade mesmo. E isso a gente está falando de doenças muito conhecidas. A gente nem está falando de doenças mais específicas. Se você for parar para pensar, não sei aqui, mas no Sudeste tem muito American Bully, muito Bulldog francês. Aqui tem também. Então, esses cães também são diagnosticados com displasia de cotovelo já na fase juvenil. Isso. E tem Boa. gente que não faz a menor ideia do que seja. Não faz. Aí vira fantoche da indústria. Então você vai prescrever esse anti-inflamatório, esse nutracêutico e esse monoclonal. E você fala, cara, tem regulamento, né? Temos que conversar com os clínicos. Então, Acho que mais motivá-los do que qualquer coisa. Precisa ver um Mas incentivo. assim, para esses animais, né, que a gente está falando, como pode surgir até. Pode ser precocemente, né? Até os 2 meses, 3 meses. Mas eles costumam apresentar alguns sintomas que o não, dono pode ficar, não apresenta nada, né? É somente fazer essa depende. triagem Não, preventiva, é isso? depende. Depende da patologia. Se você pegar. Hum. Cara, chega a ser engraçado. Às vezes você tá andando no shopping e fala, aquele cachorro tem displasia. Mas eu sou ortopedista. Sim, O sim, proprietário, ele relata, ele acha graça. É bonitinho você ver um Spitz andando e dando um coicezinho pra trás. sim. Ele não tá dando um coicezinho pra trás, ele não tá com cãibra, ele tá botando a patela no lugar que ela saiu. Um labradorzinho, um golden andando rebolandinho, né, rebolativinho, ele está banadinho, nossa, que lindo, ele vem e derruba tudo. Não, ele tá realmente com quebra de postura. E o proprietário vê, ele fala. E aí começa uma série de diagnósticos, porque quando tá, é certo, é quase que patognomônico. O paciente rompe o ligamento cruzado, levanta uma das patas. O clínico pede um raio-x do quadril por cada raça, tem displasia. Aí ele já desinformou o proprietário sobre o prognóstico. Eu tenho que desfazer a impressão daquele proprietário sobre a patologia que ele tem, crônica controlada ou não, e introduzir uma nova patologia, porque o clínico foi lá e me prejudicou. Entendi. Acontece. Assim, aí vem o proprietário também. Você vai raspar? Você não vai raspar? O pelo vai crescer de outra cor? Somente o espírito. Esse é o Spitz. É, É o dele. já aconteceu, tipo, Raspar e não nascer? Já, né? com uma certa frequência. Nascer de cor diferente. Raspar e não nascer, É raro, mas sempre raspar. acontece. Cor Não é diferente é raro, não. Se você for raspar, eu não vou operar, então boa tarde. Mas Então não vai conheço operar. cliente que não vai operar por. Raspa um pouquinho, cara. Você vai ver um pouquinho. Você Olha, fica uma despreocupado. área toda. Da costela até o pé, sabe? Ai, chega a dói no coração mesmo.
Eu lembro de um É. caso muito interessante, assim, um Spitzzinho bonitinho, branco, de um casal, né, Sim. enfim. Ele falou: "Raspa o mínimo possível", foi Esse sorriso dele. Aham. para operar o fêmur, aí a gente raspou das costelas ao pé, e o anestesista raspou da mão ao sovaco. Parecia um tabuleiro de xadrez, assim, Poxa, mas cresceu você também pegou valendo, ó. cara, cresceu amarelo, ele era branco. Nossa, isso deu um escândalo. Ele ficou mestiço Não, depois. virou processo ético. Sério? A Sério? gente ri, que fala: "Cara". Mas não tem como. Tipo, Mas É, mas você aprende, porque você acaba levando na sacanagem o proprietário, ele se sente invadido. entendi. Tem que Ele fazer ele se assinar um sente termo. "Não, não, isso a gente faz e tal". Mas no início da carreira você acha que você tá brincando, você acha que você tá sacaneando, porque realmente acontece, mas É. faz parte, não tem como fazer uma cirurgia preventiva, eletiva ou estética sem ter algum tipo de dano. Então você vai botar silicone, você vai ter uma cicatriz, você vai fazer uma lipoaspiração, você vai ter uma cicatriz. Então Não tem. não tem o que fazer, assim. Mas é engraçado, isso acontece. Ficou. É, mas essa preocupação dos espíritos é verdade mesmo. A Larissa É. morre de medo. É. Eu, Dermato. eu não queria nem que ele raspasse. Eu entrei na cirurgia de patela de uma paciente, né? Foi recente, mas foi tudo maravilhoso. Aí ele foi assim, sem dó. Eu falei, pô, tu vai pegar só esse pedaço. Eu que já tava lá com meu coração, porque eu sabia que depois eu que ia ter que me virar. Aí eu falei, pô, dá uma diminuída aqui. Aí ele, não se preocupe. É tudo. Mas graças a Deus olha, Cresceu. cresceu, porque logo no pós a gente já começou o protocolo de hidratação. É sério, a dona preocupadíssima. E nasceu perfeito, tudo de novo, ai, que tudo de novo. ótimo. Aí É, já você tem que ensinar para os ortopedistas. nasceu tudo de novo. Porque assim, lógico, a gente não passou na ferida e nada ali. Uhum. Mas a gente já começou, eu esperei passar pelo menos o período ali, já dos 7 dias de anti-inflamatório. Aí depois que passou, que ela tava liberada, sem nada no estômagozinho, assim, de problema de ficar malzinha, a gente entrou com a vitamina e já entrou com o protocolo de hidratação. Aonde tinha as É uma partes. falha de hidratação? Hã? É uma falha de hidratação? Não, é porque esse protocolo, ele acelera o crescimento do peninho. Entendeu? Como eu trabalho bastante com alopecia X, então, assim, eu primeiro tento convencional, né? Sem precisar levar para um tratamento mais elevado, que eu falo para os tutores, né? E aí, no caso, a gente já entrou com o protocolo e foi muito rápido. Ela foi repilando, 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 repilando e voltou tudo normal, até mesmo antes do prazo que era previsto. Aí eu falei, olha, aí ela, Que ótimo. quiser pode indicar. Aí depois, Com certeza. aí Pode de- indicar que eu, porque quando você atender um speed, fala, olha, doutora Larissa, que eu já passo junto contigo. aí depois de Eu um vou ano, raspar aqui o cartãozinho da Larissa. Pode passar. Já vai junto com o paciente, já sai da Já cirurgia, já sai, com o quando for cartãozinho. entregar no É. pós-operatório, já tá junto a bolsinha lá no aí cartãozinho. depois de um ano tem que raspar de novo para tirar o implante. Ainda tem essa. Diz que, olha, continue hidratando Mas assim, ó, todinho, porque eu vou qual da raspar cirurgia do ano que implante? Essa vem. não fez o pra retirar, não. Acho que Então, foi. cães de raças toys, Hum? cães de raças toys, Não faz cães isso pra mim, pequenos, eles têm todo material de síntese tem indicação de ser removido, principalmente os de raças toys, Ah, vai tudo de novo pra tua hidratação. porque você 2 vezes eu precisa. não sei, né? Bater assim. Existe um Vai 3. excesso de proteção que o implante causa naquele osso e aquele osso deixa de receber carga. Ah, Então, se você não tirar o implante, aquele osso tende a sumir, ai, ser meu pai. reabsorvido. Olha só. É, Tirar é, sem raspar. Já raspou uma Era só pra vez? puxar assim. Coloca para resolver o problema, uma vez que está resolvido, tem que tirar. Não nasceu entendeu com por isso, que que né? você Não tem que nasceu com pensar implante. antes de ter um cachorro? Tipo, É. Mas ele é, tá é. certo. E retirar a placa, eu quase apanho, cara. Quando eu falo, e aí? Pô, legal, consolidou, parabéns, nossa, sucesso. Vamos marcar para tirar a placa? O quê? Que de novo? Eu Ah, imagino. você não avisou, avisei no item 4 aqui do termo. Ah, mas eu não li. Como é que você Então tá, assinava sem ler? Mas Cada um com seus problemas. É. Mas eu avisei. Não, avisar a gente avisa, é Avisa porque o proprietário ele mente, né? Só que Sim. a gente mente também, então a gente fica. Tem que resolver. Mentira dupla.
Olha, já estão atrás deles na Clivep, hein? Ei, Ei! Vamos. Tamo Calma aí que acho mais um que a gente não, roubou, mas mais um casal aqui que a gente raptou do congresso. não, mas Antes eu de acho que a minha palestra finalizar, é tem que ter 8 pelo menos horas. não, tem que ter pelo menos a pergunta da castração, a gente então, a gente vai chegar, calma, já tô todo nervoso. A gente Calma. recebeu uma mensagem aqui agora, cadê eles? Tá todo mundo Olha, junto. Não, é estão 7h50. voltando. Ele falou aqui, ó, estão voltando, não vou nem Tá, responder. é. Vamos, pode bora entrar aqui numa polêmica rapidinho antes da gente Vá. encerrar. É um assunto que eu sempre bato na tecla, eu acho que eu sou até chata por isso lá na clínica. Desde a minha consulta pediátrica eu já converso sobre a castração. Não necessariamente para fazer jovem, mas para Sim. conscientizar o tutor que aquele animal ele precisa ser castrado. Se Sim. ele não for colocar para reprodução, que normalmente mais de 90% não querem. Sim. Infelizmente, alguns colegas da nossa classe, eles têm batido na tecla da não castração. Alegando que a gente está tirando o instinto do animal e que tem mais malefícios do que benefícios. Eu não vejo dessa forma, porém eu sou muito mais clínica do que cirurgiã. Eu Uhum. queria escutar a opinião de vocês que trabalham com isso, que já são mais especializados na parte de cirurgia, sobre castração. O que vocês têm a dizer? Ainda é super recomendado? Ainda é recomendado se fazer? A gente sabe que tem diferenças entre idades para se fazer. Hum. Qual é a rotina de vocês? Qual é a recomendação de vocês em relação à castração de cães e gatos? Bom, com ciência a gente não discute, né? Se está comprovado científico, não tem achismo, né? A gente não acha nada. A gente, quando se depara com alguma opinião de algum colega assim, a gente fala, poxa, publica. Sim. Publica, se isso realmente se tornar É. comprovado, se tornar uma ciência, a gente realmente Eu pode já vi discutir. colegas ensinando a não ter piometra. Gente, eu achei aquilo O assim, eu problema fiquei é que você- assim, Eu sabe? costumo falar algo pros responsáveis que é batata. Se você não castrar o animal, vai sair só pode sair duas coisas: ou filhote ou problema. Não vai sair um Exato. PlayStation, não vai sair um Boa. bilhete premiado, não vai sair um prêmio, não vai sair nada. Ou vai sair filhote ou vai dar problema. Então eu pergunto: você tem vontade realmente que o seu animalzinho tenha filhote? Você quer ter mais? Quer cuidar da Sim. cria, né? O que você pretende fazer com esses filhotes? Que tem gente, meu cachorrinho, um dia ele vai morrer, eu Sim. quero ficar com um filho dele, né? Quero ficar com um filhote. Bom, então mantenha. E depois disso, vai continuar tendo mais filhote, porque fora filhote, Sim. só vai sair problema. Não tem benefício nenhum. Nenhum. Então, assim, você perguntou da minha rotina, né? O que eu mais opero? Piometra. Olha O aí. que eu mais faço? Ablação de bolsa testicular, né? Porque cresce nódulo, enfim, acabo tendo que mandar esse material para o histopatológico para saber o que é. Então, assim, não tem benefício algum. Então, a minha rotina está toda dentro disso. Da- Piometra, hidrometra, a ablação de bolsa, e são cirurgias que são mais chatas, que têm um risco ainda, né? Sim. E De urgência também. de urgência, com custo maior, Risco de com sepsemia certeza. Porque se ela fosse maior. letiva. Porque a cirurgia Eleti- eletiva você consegue se programar. Sim. Poxa, olha só, vamos fazer Sim. um exame de sangue agora, vamos programar. Vamos ver já quanto é, No já começa a dia, pagar, ou então faz exatamente. poupança. O paciente sai andando, sai de boa. Agora, nos outros casos, não tem o que pensar. Já é ali naquele mesmo dia, já faz o exame de sangue, já roda a ultra, já bota dentro do centro cirúrgico. Muitos dos casos ainda precisa ficar numa internação, porque a gente não E sabe. chance de óbito, né? Até no Total, pós-operatório. Por total, causa de sepse. Ah, total. eu acho assim, se você for parar pra pensar, é um conceito muito antigo das pessoas que dizem, na minha época ninguém castrava e comia angu. E o paciente vivia normalmente sem problema nenhum. Vivia até 6 anos. É, 5 anos. E Exato. morria, eles não sabiam de quê. Um Só terço, amanhecia morto no quintal. Se um terço do que é, vive hoje. se você para e deixa isso na mão do proprietário, ele não quer lidar com o tal do instinto. Ele não quer lidar com o cão urinando no tapete dele. Ele não quer lidar com a gata gritando no telhado dele. Ele vai fazer uma injeção de progesterona. Sim. Ele vai fazer ali o start num câncer, numa neoplasia mamária. Então, gente, realmente eu não consigo ver muito sentido para essa preservação instintiva se você botou ele dentro de casa. Sim. Sim. É a Então, primeira coisa que eu digo então também.
não tem muita ciência em cima disso, porque o proprietário ele vai concordar com você, porque ele está economizando o valor de um procedimento cirúrgico. Mas ele vai fazer alguma coisa para tentar sanar aquele inconveniente que aquele paciente causa. Ou ele vai bater no cachorro ou no gato, ou ele vai prender, ou ele vai separar ou aproximar, ou ele vai fazer algum tipo de medicação que o dono da agropecuária, que o balconista da agropecuária vai indicar. E ele vai te trazer um problema, então, Muito maior. não faz muito sentido, pelo menos para mim, né. É um óbvio, mas é um óbvio que vocês estão levantando, então não é tão É. óbvio assim. Exatamente. E que deixa tutores muito confusos, porque os tutores querem, né, querem que você fale aquilo que ele quer escutar. Exatamente. Como ele já tem medo da cirurgia, como eles já não querem gastar, que isso também é uma realidade. O cara quer Exatamente, pagar isso que eu num ia falar. filhote 5.000 reais, mas ele não Não quer quer pagar pagar. numa cirurgia 2, Sim. entendeu? Então, assim, aquilo pra ele é bom ele escutar. Ah, não, então o doutor tá falando, então é verdade, não preciso castrar, Eu vi no entendeu? vídeo, no Instagram. E eu acho que, assim, é o nosso papel como médicos veterinários, a gente, assim, que trabalha de forma séria, pensando no bem-estar animal, eu sempre gosto de colocar isso aqui, sabe? Porque senão parece que, não, é só tu que fala, é só tu, é besteira. E não é. Pra mim, eu sempre falo que pra mim o único problema da castração é depois você cuidar com a obesidade. Principalmente eu, que lido com gatos, né? Eu castro o gato pesando 4 quilos, volta no outro ano pra vacina, tá com 6. Aí eu quero morrer do meu coração. Sim. Mas eu digo que fora isso, os benefícios são lá no teto, não tem comparação. E aí é sempre legal a gente colocar aqui para 2 especialistas como vocês, para mostrar, né, para os colegas de uma forma séria, né, o que E a é muito gente tem que se atentar e que a gente tem que alertar esses Sim. tutores E é muito sobre isso. estranho ouvir, né, de responsáveis falando que estão preocupados com o instinto, sendo que o que mais cresce é o mercado pet, de roupinha, de Sim, sapatinho, de aniversário. 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 Eu que o É, diga. exatamente. Hoje os animais eles têm a sua própria rede social. Sim. Então, Sim. assim, vem Se eu te cá. mostrar as festas de aniversário que eu vou. Não, top. Top. Tem É, creche. Tem creche. surreal. Tem creche, tem escolinha. Eles vão É. já com a mochilinha Eu acho que personalizada. você já tirou tudo quando você tirou da natureza e colocou dentro de casa, domesticou. Então agora você tem que fazer o melhor pelo animal, mas aí isso é né? muito uma discussão que extrapola até da justificativa do veganismo por ter pena de bovino, né? Então aí você também vai ter uma discussão eterna. É igual aquela história o veterinário não sabe ganhar dinheiro ou não sabe guardar dinheiro. Lá no Rio, por exemplo, nós temos nós consumimos o serviço de uma empresa de administração. Sim. Então nós temos um administrador que ele administra a nossa, é um babá nosso. Então o cara administra a clínica, o cara administra a pessoa física, a pessoa jurídica. Então existem já empresas de gestão do seu consultório, da sua carreira, da sua clínica, do seu hospital. E que funciona muito bem, porque a gente fica assim, putz, eu vou gastar 5%, 3%, 6% daquele faturamento em cima de uma pessoa que vai me dizer o que eu tenho que fazer. E os ganhos aumentam discrepantemente. Então, para tudo tem uma solução, Sim. né? Para tudo tem uma solução. Eu acho que goela abaixo nunca funcionou. Acho que dá para ter uma conversa melhor. Eu acho Aí também. já é um problema junto ao conselho. O conselho tem que se posicionar em cima desse colega que diz que não é uma opção. Vai. Deve se Pega muito a castrar. palavra humanizado. Eu acho que a galera não está entendendo muito o que se trata o termo, né? O termo você humanizar. Não é você tornar humano, né? Entender que já ouvi de tutor que não. Por que eu vou castrar? Ele não vai namorar mais. Aí vai Eu ficar falei, mas doido você se já não viu seu cruzar. Aqui cachorro em Belém mandando? dizem que se não cruzar fica doido. Ele não precisa namorar, Aí gente. eu Quem namora é ser humano. Eu falei, mas você já viu seu cachorro no dia seguinte mandando um WhatsApp? E aí, gatinha? Chorando porque não Ficou recebeu. triste porque não recebeu a mensagem de volta. Porque levou um fora da Levou um gatinha. toco. Não é humanizar nesse sentido. Claro. É entender que esses pacientes, eles sentem dor, eles sentem frio, E eu eles acho que se sentem você fome. pensar, é mais Exatamente. por esse lado, é você respeitar. Quando a gente fala humanizar, é olhar com respeito. Que não só é um Exatamente. ser vivo que você joga lá no seu quintal e, lembrei, vou jogar uma comida É aqui. isso. É colocar respeito. Porque, assim, a gente
teoricamente, tem um respeito pela gente mesmo e pelo Uhum. próximo, né. Eu entendo, assim, que esse humanizar é mais pra isso, é Exato, pra você trazer um respeito que você teria por si mesmo, né, e que exatamente. às Vai vezes eles fazer ele ser criança. confundem Mas exato, é continuar entendendo que exato. ali é um É, animal. O lance da exatamente. humanização eu vejo o seguinte: você todo ano vai ao ginecologista ou ao Sim, urologista. Por que que todo ano você não leva ele no veterinário? Todo ano você faz um check-up. Por que que todo ano seu paciente não faz um check-up? Todo ano você faz um procedimento estético, seja ele um botox. Por que que todo então, tipo, se humanizar para economizar dinheiro é hipocrisia, então você não está sim. humanizando. Vai gastar, não tem como. É, Doutores, desculpa Olha, interromper, tô mas a brincando. pressão tá grande aqui. Só para finalizar, a Vamos gente vai agradecer rapidinho os nossos tá, parceiros, eu tá? Pode começar aí, doutora, e a gente vai finalizar aqui, que a gente quer deixar uma mensagem de vocês para os colegas. tá. fala Então, que é 8 horas, então Ele tá 19h15, ele tá me ei, mandando aqui. ei, 19h50. calma, foco. Ei, gente, Calma vamos que teve uma finalizar. discussão aqui nos bastidores, galera, vamos voltar. Pessoal, vamos agradecer aqui, né, o nosso parceiro, carro-chefe, Averte Saúde Animal, VetLife, Centro Veterinário, A clínica mais linda de Belém. é, Clínica Rosinha, Droga Vet, né, Farmácia de Manipulação Veterinária, tá conosco também. Também a Royal Canin, com a linha Super Prêmio de rações pets e terapêuticas, a MSD, a advogada Ellen Vieira e a Tolly, que É, vestiu a gente hoje, olha aí, inclusive a nossa convidada olha aqui, aí, ó, arrasando. arrasou. A gente também queria agradecer a Anclivepa, que gentilmente cedeu esse casal maravilhoso aqui para estar aqui Sim, hoje com a gente. Gente, muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz de receber vocês aqui e voltem sempre em Belém do Pará. Ah, com nem certeza. que seja para Exato. tomar um tacacá, né? E o sorvete, ele não gostou muito do tacacá, mas vai no sorvete lá que ele gostou. Mas é por isso que eu falei. Maniçoba, né? Mas casal, muito Mas obrigada, olha, né? falando em Belém do Pará, né? Tem um presentinho aqui para eles. Ó, Representar Oh, um casal. pouco da nossa Ah, cidade. muito A gente obrigada. tem aí bombons de cupuaçu de castanha, Farinha, a farinha, biscoito. biscoito de cupuaçu. Eu acho que vocês vão gostar. Delícia. Depois vocês me Com contem. certeza, muito Eu obrigada. tenho certeza, quando vocês estiverem saboreando essa farinha, vai lembrar de Belém do Pará. Com ah, certeza. Tudo que tem aí, tudo que tem aí foi feito com muito carinho para vocês. poxa, Obrigada, obrigado. carinho. Muito obrigada. E assim, né, gente, nós estamos hoje com um casal vet, tem muitos casais vet, que veterinário que encontra seu grande amor em Na outro na veterinária, área, né? e aí vive a vida toda entre cirurgia e amor, entre clínica e amor. Então, muito, muito, muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Por mais esse episódio do podcast. Esclareceu muitas coisas que as pessoas, assim, eu acho que nem sabiam. Para mim também foi esclarecedor em relação a algumas raças, muito interessante. A gente falar sobre castração. Então, é um resumo muito grande, pessoal. Não percam, assistam. E obrigada, uma honra ter vocês Muito aqui obrigada. conosco, Nada, a tá? gente que agradece o convite. Eu queria pedir só para vocês deixarem um recadinho aqui para os colegas, que vocês, sobre a medicina veterinária, o que vocês têm para Hum. dizer para esses nossos colegas que estão assistindo a gente, para a gente finalizar o nosso quadro. Uhum. Pode falar, doutora, primeiro as damas, Primeiro as deixar um damas. recadinho aqui sobre a profissão, sobre o que você espera, Que seu coração o que palpitar. seu coração mandar, um recadinho para os colegas veterinários que estão assistindo a gente. A medicina veterinária é linda, tá? A gente está dentro de casa, junto com os médicos humanos, a gente faz parte da família, né? Os pets cada vez mais são membros da família, são importantes, então a gente está dentro da casa das pessoas, não só como clínicos e cirurgiões, mas também com quem trabalha com alimentos e tudo mais. Então, a medicina veterinária é linda, eu sou muito realizada. Sou muito feliz com o que eu faço, me sinto completa agora como médica veterinária e espero contribuir muito ainda para a ciência. Olha Muito só. legal. Agora você, Dom. Para essa garotada que está começando agora, eu acho que importante é entender que se você colocar na frente o dinheiro, realmente você vai ter um alcance muito limitado. Se você pensar, se decidir e se pensar em se capacitar, eu acho que é o sucesso. Em cima de um bom trabalho, o dinheiro ele vai vir, isso não tem problema nenhum. E tá sempre, todo ano, pelo menos a cada 6 meses, um ano,
tendo algum tipo de atualização. A gente vê muito que as pessoas se preocupam com pagar. Lógico que é importante pagar contas, mas negligenciam muito a educação continuada. E é o que a gente bate. É, chega a ser engraçado. Hoje eu sou professor de universidade, sou professor de pós-graduação e eu estudo até hoje. A Não gente para, estuda. o Não, a processo gente não para. estuda bastante. Não ocupa espaço, não dói, é igual malhar, é um pouquinho, 1% todo dia e daqui a pouco você alcança, não tem jeito. Você vai ter o que você plantar ali, né, você vai colher. Então, é isso. Ótimo. Muito obrigada. Muito legal ter Não. vocês aqui. E esse foi mais um episódio do nosso quadro Virando Virando o bicho! Bicho!